Fala, nono ano, tudo bom? Lembram de mim? Exatamente, professor Tiago. Tiago na área. Vamos para mais uma aula de história. Depois de alguns dias sem nos encontrarmos em decorrência das avaliações. Amanhã, quarta-feira, tem avaliação de história, mas hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de história do Brasil, falando agora especificamente acerca do capítulo 13, onde daremos continuidade ao final do governo provisório do Vargas, após a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, também conhecida nos livros didáticos, e que esse conflito gerou a necessidade de que Vargas reconhecesse que deveria, de fato, ter uma Constituição, a Constituição em que, inclusive, ele havia dissolvido assim que ele assume o poder em 1930. Então, pessoal, só para reforçar aqui, hoje em dia as questões de internet têm atrapalhado bastante a nossa comunicação. Obviamente que ela também ajuda, mas em alguns momentos, quando sobretudo trabalha-se com aulas ao vivo, é possível que tenhamos problemas com a internet. Então eu aproveitei esse tempo para poder me reorganizar e gravar algumas aulas para vocês. Então a gente vai também ter várias aulas gravadas, na medida que a gente possa também avançar nos conteúdos, e também irei fazer alguns vídeos corrigindo os exercícios também, ok? Mas, de antemão, gostaria que vocês me acompanhassem na continuidade desse slide, trazendo exatamente alguns pontos que são importantes em relação ao contexto de Getúlio Vargas. Essa semana, inclusive, fez a memória da morte de Getúlio Vargas. E essa memória de Vargas, ela é tão forte porque, enquanto ele político, ele era um político extremamente eficiente nas suas ações. Ele era um político que conseguiu colocar em prática praticamente todo um modelo que ele idealizou antes de chegar ao poder, que era justamente poder dar suporte ao trabalhador, dar também possibilidades às questões de um Brasil industrializado e, obviamente, teve seu lado também autoritário, teve seu lado ditatorial. Então, vamos lá. Seguindo aqui o slide. O fim do governo provisório, ela se dá justamente quando o Vargas anuncia a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai ter alguns ganhos, inclusive no quesito cidadania, onde as mulheres elas passaram também a ter direito de voto. A Carlota Pereira de Queiroz, uma médica paulista, ela participa dessa Assembleia Constituinte e também será eleita a primeira deputada do Brasil pelo estado de São Paulo. Ou seja, há um protagonismo das mulheres nesse sentido. Lembrando também que as mulheres passarão, nessa Constituição, terá agora direito ao voto, que a princípio seria em 1938, porém, com a ditadura do Estado Novo, essa eleição ela fica adiada para a eleição de Dutra, quando Vargas renuncia do seu cargo. Então, um dos legados, talvez o mais importante, da Revolução Constitucionalista de 32, é justamente a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil tinha apenas uma Constituição até então, que havia sido votada em 1891, com a proclamação da República. Até então, já estávamos na terceira década do século XX, e essa
essa Constituição ela já não atendia às mudanças sociais que haviam acontecido no Brasil. Então, essa Constituição ela acaba sendo um marco histórico dentro da democracia. Todavia, quando é convocada essa Assembleia Nacional Constituinte, esse mesmo grupo ele é escolhido, ou parte dele, né, um terço desse grupo é escolhido pelo próprio Getúlio Vargas, que tinha a missão de votar a nova Constituição, mas também tiveram a missão de escolher indiretamente quem seria o presidente do Brasil entre os anos de 34 e 38. Lembrando que Vargas consegue compor uma significativa parte dessa Constituinte, ele assim também consegue renovar o seu mandato, agora de forma indireta, né? No caso, a primeira eleição ele foi derrotado, porém assumiu de forma provisória. Nesse segundo mandato, quem lhe coloca no poder é a Assembleia Constituinte de forma indireta. E o mandato do Vargas estava previsto até o ano de 1938. Todavia, ele não irá conseguir finalizar, porque ainda em 37 ele vai iniciar o Estado Novo. Né? Então, dentro desse período que nós chamamos de governo constitucional, ele se dará entre os anos de 1934 e 1937. Aí você me pergunta, mas professor, o que é que tem de tão importante durante esses anos de 1934 e 1937? É exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Dentre essas questões, dos pontos que é importante destacar é a definição que o mandato presidencial passaria a ter 4 anos e não haveria a necessidade de ter um vice-presidente. Dentro desse propósito, esse governo constitucional, ele dará, como já falei anteriormente, direito ao voto às mulheres, mas, além disso, haverá agora também uma justiça eleitoral e, talvez, o maior pedido da população civil, sobretudo os marginalizados, clamavam pela possibilidade do voto secreto. Lembrando que o voto, até então, era um voto aberto, por isso que a política do café com leite permaneceu durante 36 anos no poder, muito em função do fato de não haver uma transparência, não haver uma honestidade, não haver uma clareza no processo eleitoral que se dava durante aquele período, certo? Então, o Vargas também vai instituir o ensino primário gratuito e obrigatório, lembrando que ele já havia criado o Ministério da Educação e ele passa também a investir na educação não só apenas como um líder, mas também como um projeto político. Ele entendia a educação como uma alavanca para o desenvolvimento do Brasil. É impossível o Brasil pensar em se modernizar se ele não pensasse também em investir em educação. E também ele determina que o primeiro presidente seria eleito pela própria Assembleia Constituinte. No caso, o beneficiado da ocasião seria ele mesmo, Getúlio Dornelles Vargas. E ele consegue renovar o seu mandato, lembrando que na época não existia a ideia de reeleição. A reeleição é um artifício que vai ser utilizado a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, certo? Aqui existe uma charge bem interessante do Belmonte, de 1934, né, mostrando a passagem do poder, né, no caso aparece, meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o governo após as formalidades legais ao presidente constitucional da República, e aparece Vargas agora repaginado, com fraque, com a faixa de presidente e com a barba postiça, com cabelo e também óculos, mostrando que agora Vargas ele teria uma outra postura, porque agora estava numa outra condição
Agora, Vargas ele tinha uma Constituição a responder, uma Constituição a tentar preservar. E durante esse período, de 34 a 37, você vai começar a se deparar com grupos políticos antagônicos, mas que já começavam a se despertar pelo próprio movimento geopolítico que a gente se deparava na ocasião. Lembrando que a Revolução Russa ela vai fazer com que movimentos mais à esquerda se mobilizem em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E um dos grupos dos quais nós iremos falar hoje é justamente a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha valores comunistas, que tinha como seu presidente Luiz Carlos Prestes, o mesmo Luiz Carlos Prestes, que liderou a coluna Prestes, e a figura na qual nós falaremos durante todo o século XX. E oposto aos valores da Aliança Nacional Libertadora, nós teremos a Ação Integralista Brasileira, que foi fundada em 1932 pelo Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira ela vai justamente trabalhar a partir de características fascistas que já ganhavam corpo na Europa, como o fascismo italiano, o nazismo alemão, onde valores autoritários, valores segregadores, pessoas que se posicionam de forma violenta e se vestiam de forma, inclusive, uniformizada, com camisas verdes, com o sigma amarrado no braço, como se fosse assim, paralelamente, como se fosse uma suástica. Caso você quisesse fazer uma comparação livre com os nazistas, o sigma tinha esse mesmo símbolo para os integralistas brasileiros na ocasião. E esses movimentos eles vão disputar mentes e corações da sociedade brasileira durante esse período chamado de período do governo constitucional do Vargas, certo? Em maio de 1937, a AIB ela vai lançar o Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial, certo? Já existiam, inclusive, dois candidatos, o Armando Salles de Oliveira, que ele era oposição ao governo do Vargas, e o José Américo de Almeida, que era apoiado, supostamente, pelo Vargas. E, correndo por fora, o Plínio Salgado, que pretensamente pensou em se candidatar durante aquele período. Lembrando que o Plínio ele gostava muito dessa ideia de que dos nazistas e dos fascistas, dos quais nesse período existia um partido único. E o Plínio Salgado entendia que o partido único poderia ser justamente formado pelos integralistas, certo? Porém, a eleição presidencial que estava prevista para 1938, ela não vai acontecer. E a eleição, pelo fato de não acontecer, ela não acontece porque no dia 10 de novembro de 37, o Vargas institui a ditadura do Estado Novo. E, obviamente, onde há ditadura, não há eleição, não há liberdade, não há voto, não há democracia. Então, o governo Vargas ele ainda tinha uma postura autoritária, apesar da Constituição. Então, é importante sempre destacar esses pontos, certo? Então, é importante também entender quais eram as propostas e os campos políticos que atuavam tanto a AIB quanto a ANL. Como eu já falei, a ANL, que tinha ideais comunistas, tinham uma preocupação com a ideia da reforma agrária, como também assim foi na Revolução Russa, tinha uma característica popular e defendia a nacionalização das empresas e o cancelamento da dívida externa brasileira, que já se avolumava naquele período. E os integralistas tinham ideias e valores fascistas, antiliberais, antidemocráticos e ultranacionalistas.
e também é importante destacar que eles defendiam um Estado forte, mas um Estado integral, ou seja, que ele tivesse uma organicidade com a figura do seu líder, né? Ou seja, essa ideia de valorizar o seu líder, de cultuar o seu líder, era uma característica fascista italiana, nazista alemã, que também fora copiada pelos integralistas brasileiros, que obviamente defendiam a ideia do partido único. Então, esses modelos da A e B também tinham uma outra característica que não está no slide, que era justamente serem anticomunistas, ou seja, a ANL era não só um adversário, mas para os integralistas eles eram vistos como inimigos. Então, daí vocês percebem a gravidade das situações que estavam postas naquele período. Aqui a gente tem algumas imagens que retratam um pouco a ideia da ação integralista brasileira, que inclusive chegou a ter 600 mil filiados, num período, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas votaram na eleição de 1930, né, na eleição na qual o Getúlio Vargas foi derrotado e o Júlio Prestes foi eleito, porém não assumiu. Foram aproximadamente 1 milhão e 750 mil votos. E, vocês terem uma ideia aí, já são 600 mil filiados, ou seja, é um contingente muito significativo em comparação à quantidade de pessoas que tinha direito a voto na ocasião. Então, você vê aí mulheres que também estavam inseridos nesse processo de inserção social na década de 30. Importante dizer que a mulher, na medida que ela tem direito a voto e também ao mercado de trabalho, elas acabam entrando no espaço que nunca mais elas vão sair. Então, a década de 30 ela vai ser fundamental para o desenvolvimento e para a ocupação dos espaços das mulheres no espaço público, porque o espaço privado já era consolidado. Então, aqui mais ao lado você tem o Plínio Salgado, né, de camisa verde, que era o símbolo deles. Aqui embaixo, né, a saudação que era feita por eles, que era o Anauê, né, o sigma, que era o símbolo da matemática, né, essa ideia, o Anauê pelo bem do Brasil, nacionalismo integralista, e era defendido essa tríade, né, Deus, pátria e família, era a tríade que era defendida pelos integralistas durante aquele período. No outro lado, como já havíamos dito, de características completamente diferentes, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que chega a ter 100 mil filiados, né? Lembrando que eles buscavam essa aproximação com a classe trabalhadora, com o trabalhador rural, e também tinha na figura do seu líder, Luiz Carlos Prestes, um militar que se destacou na coluna Prestes e conheceu o Brasil todo e conheceu uma realidade de pobreza, de escassez, de carestia muito grande, que inclusive dá a ele essa condição de pensar o Brasil a partir de uma perspectiva nacional e não mais a partir de uma condição localizada e específica. Então, aqui temos o outro ponto, a Aliança Nacional Libertadora. Dentro desse propósito, o governo provisório, ele tem algumas características muito particulares, como, por exemplo, o fechamento do regime, a perseguição aos comunistas e o golpe de Estado, né? Ou seja, havia uma preocupação muito grande do Vargas de que o seu candidato, José Américo de Almeida, não pudesse conseguir ser eleito. Havia essa insegurança na pessoa do Vargas. E o Vargas começa a pensar uma estratégia para que ele pudesse permanecer no poder dentro das condições que estavam postas a ele naquele período. Então, o que é que vai acontecer? Luiz Carlos Prestes, ele, de forma clandestina, retorna ao Brasil dentro desse contexto.
E em 1935, ele tenta dar início ao que ele chama de intentona comunista. Luiz Carlos Prestes, que já tinha vindo da Europa, onde havia conhecido e se relacionado com Olga Benário Prestes, a mesma personagem do filme, do livro, que talvez vocês já tenham ouvido ou assistido até. Olga Benário, que era judia, posteriormente, durante o período do nazismo, será entregue pelo próprio Getúlio Vargas aos nazistas a ser morta num campo de concentração. Mas isso aí a gente vai poder falar mais à frente quando formos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto, a intentona comunista ela acaba se tornando uma pedra no sapato do Getúlio Vargas. E aí ele, obviamente, vai tentar reprimir esse movimento e vai, inclusive, colocar a ANL dentro de uma condição de ilegalidade. Né? Então, essa lógica autoritária do Vargas, ela vai ser, no primeiro momento, direcionada à ANL. Inclusive, o Plínio Salgado vai achar que isso é uma condição exclusiva e depois o próprio Vargas também vai impor seu autoritarismo sobre a AIB. Então, dentro desse contexto, a intentona comunista que vai tentar promover um golpe no Brasil, destituindo Vargas do poder e implementando o regime comunista no Brasil, ela não vai ter muitas adesões e, obviamente, ela vai ser sufocada pelo próprio governo do Vargas. E aí o que é que vai acontecer? O Vargas, percebendo todo esse movimento, em 1935, ele vai decretar a Lei de Segurança Nacional. O que seria isso? Após esse modelo frustrado da intentona comunista, o anticomunismo, que já era um sentimento que pairava não só o Brasil, mas o mundo, muito em função dos avanços da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Europa, havia uma preocupação de que esses ventos comunistas chegassem à América, sobretudo à América do Sul. Imagina o Brasil, um país continental, tendo características comunistas, isso iria abalar a geopolítica mundial. E aí, o capitão Olímpio Mourão Filho, vou repetir, o capitão Olímpio Mourão Filho, ele vai criar um factoide, uma fake news, dizendo que os comunistas tinham um projeto de destituir do poder o Vargas, inclusive isso já tinha inclusive um jornal. Só que o jornal, na realidade, ele existia, mas era apenas uma matéria fictícia. E é justamente aí que o Vargas vai se utilizar desse argumento de que há uma eminente possibilidade de o Brasil se tornar um país comunista, que o Vargas vai dar um alto golpe. Como assim, professor, um alto golpe? Ele vai promover um golpe no próprio governo, certo? Que é justamente fundamentado no que ele chama de plano Cohen, que é justamente um suposto plano de conspiração comunista que incitava a derrubada do governo de Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, com o plano Cohen, que, só reforçando, era um documento forjado que relatava uma preparação de uma ofensiva comunista que nunca aconteceu. E, inclusive, foi a base para o governo pedisse ao Congresso o retorno ao estado de guerra que havia sido suspendido. E, com esse argumento, o Getúlio consegue fazer tudo aquilo que ele sempre sonhou. Primeiro, ele fecha o Congresso. Segundo, ele suspende a Constituição de 34. E terceiro, ele instaura a ditadura do Estado Novo. Ou seja, ele volta agora com mais experiência, ele volta às condições muito parecidas das quais ele estava em
1930, quando ele assumiu o governo provisório, ou seja, sem Congresso, sem Constituição e agora instituído dentro de uma lógica ditatorial, certo? Então, o Estado Novo, que é o tema que nós iremos dar prosseguimento, foi justamente esse período autoritário da nossa história, que vai durar de 37 a 1945. E esse período do Estado Novo, ele vai, obviamente, ter uma característica centralizada e também lideranças políticas e militares, né? Então, o Vargas ele vai se fortalecer a partir dessa centralidade de poder. Vai voltar a governar por decretos, como assim ele fez no período do governo provisório. Ele vai voltar a nomear governadores, certo? No caso, os interventores estaduais. Ele também vai proibir greves, ele vai instituir censura à imprensa, ele vai restabelecer um artigo de pena de morte, que não é utilizado, mas vai fazer parte da sua Constituição. E também ele vai perseguir os dois grupos que eram opositores a ele até então, que eram os comunistas e também os integralistas. Então, é dentro dessa lógica de repressão, violência e tortura que o Vargas vai estabelecer o Estado Novo. Como assim, professor? Tortura, sim, pessoal. A ditadura do Estado Novo, ela vai se utilizar de condições que eram muito violentas, eram extremamente opressoras, né? Ou seja, Vargas, apesar dele ter uma memória ainda muito positiva, em grande parte da população, ele também tinha suas características autoritárias, certo? Ou seja, não existe uma ditadura boa ou uma ditadura não tão ruim. Toda ditadura ela é ruim, por uma questão óbvia. Ela cerceia, ela tira do indivíduo a sua condição de liberdade. E, obviamente, se você não tem liberdade, então você não tem nada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já leram um livro chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele era um intelectual, né, um escritor que, durante a ditadura do Estado Novo, ele vai ser preso e vai escrever um livro imenso, são 2 volumes, assim, um camalhaço, chamado Memórias do Cárcere, que é justamente a história, né, romanceada, se é que você pode romancear um período ditatorial, do período no qual o Graciliano Ramos ficou preso durante a ditadura do Estado Novo. Então, você que acha que a ditadura ela tem características positivas, pode ter certeza que não tem. O que pode acontecer é que há esquecimento. Isso há. Em muitos casos, há esquecimento, mas jamais o cerceamento da liberdade dos indivíduos ela será visto como algo positivo pela própria história. Então, como eu já falei, ela tem um caráter de repressão, de tortura, de violência. Quem era perseguido pela ditadura do Vargas? Os comunistas, né, que eram muito vinculados à ANL, ao grupo liderado pelo Luiz Carlos Prestes. A gente também vai ter os judeus, a figura da Olga Benário, ela vai representar também esse grupo, e os integralistas do Plínio Salgado, que também vai tentar atacar Vargas, e Vargas, além de prender, vai mandá-lo, exilá-lo em Portugal durante quase uma década, né? Então, suspeitos de o Vargas ele era suspeito de ter simpatia pelo nazismo e pelo fascismo. Todavia, ele nunca, de forma política, ele teve uma aproximação real em relação a esses dois grupos. Muito pelo contrário, a partir
de 42, ele vai declarar oposição a alemães, italianos e japoneses durante esse período e, inclusive, vai rechaçar muito desses imigrantes que viverão no Brasil durante esse período, que compõem os países do eixo. Então, essa ditadura do Estado Novo, ela também vai ter características como a valorização econômica do que tínhamos como recurso natural no Brasil, que ele vai chamar de o nacionalismo econômico, né? Ou seja, em 39 ele vai tentar criar, até de forma artificial, um aumento no preço do café, né? Vai tornar-se muito conhecido que sacas e mais sacas de café serão queimadas, né, lançadas ao mar, justamente para que o preço do café na balança comercial ainda permaneça alto. E também ele vai, dentro da medida que ele vai construir empresas estatais, ele vai ampliar o raio de atuação do Estado naquilo que ele entendia como essencial, como saúde, educação, segurança, lazer. Todos esses espaços serão ocupados por pessoas ligadas ao Estado, ou seja, ligadas diretamente a Getúlio Vargas. A Segunda Guerra Mundial vai também contribuir para que o Brasil passe também a ampliar a sua produção industrial. E durante esse período, e muito em função da Segunda Guerra Mundial, a gente vai se deparar com a criação de empresas estatais como a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Companhia Nacional de Alcalis, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né, já no seu final de mandato, e também ele vai ter uma preocupação do desenvolvimento da industrialização, ou seja, criar a ideia de bens de produção e bens de consumo. Se você é um trabalhador, se você é um assalariado, você precisa gastar o seu dinheiro, ou seja, você é um pouco tardio isso, né? Isso já acontece, já estava acontecendo no final da década de 30, mas era mais ou menos um sentimento que foi vivido intensamente nos Estados Unidos durante a década de 20. E em 38 ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo. Ah, professor, então é aí que vai surgir a empresa Petrobras? Não. A Petrobras ela vai ser criada apenas no segundo mandato do Vargas, entre 51 e 54. Aqui ele cria apenas o Conselho Nacional do Petróleo. Certo? Aí eu gostaria de só passar para vocês aqui algumas imagens dessas inaugurações, né, da criação de selos, né, do aumento da produção industrial, que vocês podem perceber como ela vai dar um salto entre 1920 e 29, a indústria era 2,8%. Entre 33 e 39 vai se tornar 11,2%. E 39 a 45 ela ainda vai conseguir subir mais 5,4%. Ou seja, professor, mas não subiu tanto. Tudo bem, mas mesmo assim ainda estava em plena ascensão esse processo de industrialização do Brasil. Né? Alguns termos vão ser cristalizados durante esse período. Por exemplo, a ditadura do Estado Novo vai estabelecer que Getúlio passa a ser o pai dos pobres. Mas, professor, eu já ouvi essa expressão várias vezes, mas nunca entendi por que ele é considerado o pai dos pobres. É muito simples, pessoal. É justamente aqui no Estado Novo que ele vai pegar todas as leis trabalhistas que estavam sendo pensadas e elaboradas paulatinamente, colocadas de forma aleatória na Constituição, como, por exemplo, estabelecendo horas trabalhadas, limite de horas, férias remuneradas de 15 dias, proibição de trabalho de menores de 14 anos, uma série de indicadores direcionados ao trabalho. Você vai ver, a partir de agora, o que ele chama de CLT, que é justamente a consolidação
das leis trabalhistas, que ele vai criar isso em 1943, inspirado, inclusive, na Carta de Lavoro, que foi a Carta do Trabalho, que foi pensada pelo Benito Mussolini, na Itália fascista, durante o governo autoritário do Benito Mussolini. Então, essa legislação trabalhista e documentos legais que vão ser preparados são de suma importância para nós entendermos o contexto. Durante esse mesmo período, ninguém poderia ou ninguém teria direito de falar mal do governo. E, para que ele possa se resguardar disso, ele cria também o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. E é justamente esse DIP que vai ser o maior propagador da própria imagem de Getúlio Vargas, certo? Então, esse ideal de Getúlio Vargas com o pai dos pobres, ele não é criado pelos livros, ou ele não é criado pela população da ocasião, é criado pelo próprio DIP, que se utilizava de duas frentes fundamentais, a censura e a propaganda, certo? Ou seja, censurar todo aquele que pudesse ou quisesse falar contra o governo de Vargas e, ao mesmo tempo, propagar os valores, os projetos e os ideais que eram instituídos durante aquele período. Também é importante lembrar que é justamente nesse período que vai ser criado a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil, que hoje, até hoje, é um programa diário, né? Que você escuta no rádio de forma obrigatória. Hoje em dia estão até flexibilizando o horário da Voz do Brasil, mas, se não me falha a memória, ele tem passado nas rádios por volta de 8h30 da noite, né? Então, a Hora do Brasil era uma forma que o Vargas tinha de poder acessar, chegar, comunicar ao trabalhador, né, que era, digamos, a base do seu governo. E ele utilizava um recurso que já era bastante utilizado pelos governos autoritários na Europa, que era o rádio. O rádio, que era um produto relativamente barato, acessível a esse trabalhador, ele conseguia fazer chegar aos ouvidos e aos corações de muitos as mensagens de Vargas todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, como Vargas, ele era um cidadão extremamente populista. Ele, quando cria a CLT, ele cria também a carteira de trabalho. E adivinha de quem é a carteira de trabalho número 1? Exatamente, Getúlio Dornelles Vargas, né? Ou seja, ele vai ressignificar, ele vai revalorizar a ideia do trabalho. Ou seja, toda aquela lógica escravocrata que maculou a história do Brasil durante séculos e mais séculos, agora ele estava ressignificando, revalorizando a ideia do trabalho, não só como uma condição de salário, mas uma condição de dignidade. E a carteira de trabalho, que é um instrumento que é utilizado, inclusive, até os dias de hoje. Mas não só a carteira de trabalho, mas todas as celebrações que estavam vinculadas ao 1º de maio serão cooptadas pelo próprio Getúlio Vargas. Ele vai utilizar estádios de futebol, inclusive, para fazer desfiles, para poder fazer sorteio de prêmios, para que ele pudesse levar a uma grande parcela da população esse ideal como uma pessoa que defende e que está do lado do trabalhador. O estádio que, por mais vezes, foi utilizado pelo próprio Vargas vai ser o estádio de São Januário, que vai ser fundado em 1927. E o Pacaembu vai ser terminado a sua construção em 1940, e em 41 o Vargas vai se utilizar também do Pacaembu para as celebrações do 1º de maio. E é exatamente essa imagem que vocês estão vendo agora, do 1º de maio de 41, numa parte do estádio do Pacaembu, certo? Aí, essa parte aqui, mais ou menos, ela tem várias fotos. É importante também entender essa iconografia do Vargas, mas esse aqui é o presidente em contato com os operários,
né? Ele sempre gostava de ter esse vínculo com o trabalhador e, obviamente, não é só qualquer trabalhador, é um trabalhador disciplinado, né? Ele é um trabalhador sindicalizado, ele é um trabalhador que evita fumar, evita beber, porque o corpo dele precisa estar saudável para ele poder produzir. E essas eram faixas que eram levadas aos estádios nas celebrações do 1º de maio. Uma outra característica que a gente pode destacar aqui é justamente esse conceito da invenção do trabalhismo, ou seja, o Vargas ele vai ressignificar tudo isso, mas uma coisa que ele vai conseguir silenciar é o próprio trabalhador, porque a ideia do dia do trabalho, ela anula inclusive a própria ideia do trabalhador. Fica parecendo que o trabalho é algo que acontece de forma mágica, de forma inusitada, às vezes até de forma acidental. E não é. Quem constrói o trabalho é o próprio trabalhador. Né? Então, isso eram características populistas, né? Em que o presidente e os trabalhadores, no qual o governo tenta cooptar e manipular, ele, inclusive, se utilizava dos próprios sindicatos para que esses sindicatos atendessem às reivindicações não do trabalhador, mas do próprio Vargas. E, em troca, esse trabalhador ele teria direito a alguns benefícios, certo? Uma outra característica é a figura de Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação durante praticamente todo o governo do Getúlio Vargas, ou seja, ele começa também a se inserir dentro do processo educacional, dentro de uma ideia de construção de uma identidade, dentro de uma compreensão que precisa ser destacada como algo fundamental, ou seja, se o Brasil pensou em começar a construir sua identidade na Semana de Arte de 1922, aqui ela começa a ganhar corpo, e esse corpo não é mais um corpo elitizado, é um corpo agora mais popular. E é exatamente o trabalhador que vai ser a cara desse projeto que foi idealizado pelo Vargas. E aí eu cito esse último parágrafo, né? O DIP teve grande atuação na elaboração de material propagandístico que difundia os valores e comportamentos adequados para a época, além de interferir na produção artística, visando exaltar o trabalhador e combater a boemia, certo? Uma outra característica também que eu não vou não vou demorar, mas que é importante também destacar, é que o Vargas começa a incentivar que houvesse uma ocupação da parte continental. As grandes cidades na época, elas eram litorâneas ou próximas ao litoral. E ele começa a incentivar que houvesse uma ocupação dessa região mais central, né? E não à toa que a partir de 1960 será fundado Brasília, que é justamente nessa região do Centro-Oeste, né, que já havia, ainda no governo Vargas, esse incentivo para que houvesse essa ocupação nesses espaços, certo? E já encaminhando para o final dos slides, a gente vai falar na próxima apostila sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas é importante destacar que, além de falarmos sobre a FEB, além de falarmos sobre a participação efetiva do Brasil na Itália, em Monte Castelo, nas montanhas de Montese, é importante também falar sobre o soft power, a política de boa vizinhança que o Brasil vai celebrar com os americanos, e que isso vai render, inclusive, frutos muito importantes dentro do cenário cultural, que inclusive permanecem até os dias de hoje. Talvez seja sabido de vocês que o personagem do Capitão América ele vai surgir dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. E, óbvio, a própria condição de ele todo paramentado com as cores da bandeira norte-americana, com o escudo, tudo isso dá
um caráter imponente, mas os heróis e os personagens, nem todos eles tinham os desenhos do Capitão América. Havia também outros personagens que foram criados pelos próprios americanos, carregados de estereótipos, mas que não eram americanos. Eram vizinhos, amigos, e é exatamente aí onde eu gostaria de falar agora. Esses que estão sentados à mesa são Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt. Né? Eles se encontram em Natal e na cidade de Natal, justamente planejando uma base que o Brasil poderia servir de suporte estratégico durante o período da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Natal, aliás, o Rio Grande do Norte e a Paraíba são os dois pontos mais extremos do nosso continente, a África e a Europa. E, obviamente, por isso que esse encontro se deu estrategicamente nesses lugares. Paralelamente, tinha um jovem empresário que ascendia com um grande talento nos Estados Unidos e que já havia produzido um filme que não tinha rendido o lucro esperado, pelo contrário, que foi justamente a animação de Cinderela, que é o Walt Disney, e aí ele recebe o suporte de Franklin Delano Roosevelt e dos irmãos Rockefeller, para que ele viesse até a América do Sul pensar e produzir uma animação, e que de preferência ele pudesse criar personagens que estivessem ligados aos países da América do Sul. É isso que a gente chama de soft power. E é aí onde começa essa estreita relação entre o Pato Donald, que era o perfil do cidadão médio norte-americano, e o José Carioca, que apesar de ser todo paramentado como uma ave genuinamente brasileira, tinha a sua cauda, tinha, né, o seu rabo nas cores azul e vermelho. E isso não é coincidência. Essas cores fazem referência aos Estados Unidos, ou seja, a política de boa vizinhança precisava ter essas características. O nome da produção chama Alô Amigos, né, que em espanhol ficou Saludo Amigos, e você vai, de fato, perceber como vai ser desenhado o Brasil carregado de estereótipos, mas também a oportunidade que o Brasil vai ter durante o início do século XX de ser propagandeado pelo mundo todo. Né? A aquarela do Brasil vai se tornar quase que um hino informal para o resto do mundo. E indico a vocês assistirem essa animação Alô Amigos. De vez em quando ela aparece disponível no YouTube. Depois vocês dêem uma procurada. Carmen Miranda também, uma personagem portuguesa, radicada no Brasil, mas que acaba levando essa cultura brasileira para a América do Norte. Né? Ela passa muito tempo fazendo espetáculos em Hollywood e em grande parte do território americano, levando a música e tudo aquilo que a nossa cultura tinha, ou pelo menos eles tentavam reproduzir como tal. Né? O rádio também vai ser fundamental para disseminação desses valores, porém, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter seu fim após o ataque às cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos americanos. O governo do Vargas era um governo extremamente autoritário, que se assemelhava a Hitler e a Mussolini. Porém, politicamente o Brasil estava bem próximo aos valores libertários norte-americanos. E aí, em 1943, o Manifesto dos Mineiros, que era uma espécie de resquício da elite pecuarista, ela vai assinar um documento pedindo e iniciando um movimento para que Getúlio Vargas renunciasse. E começa a ganhar corpo esse movimento
do Manifesto dos Mineiros. Inclusive, a União Nacional dos Estudantes também vai defender e levantar essa bandeira pelo processo de redemocratização, lembrando que nós estamos ainda falando de um período autoritário, e aí o Vargas ele vai renunciar. Com a sua renúncia vão surgir vários partidos políticos, a UDN, o PSD, o PTB, o PCB, onde vão concorrer às eleições. Mas mesmo havendo todas essas questões que já colocamos, ainda existia uma parcela muito significativa da população que queria a permanência de Getúlio Vargas no poder. E ele não continuando no poder, restou apenas o apoio de Getúlio Vargas ao seu ministro, general Eurico Gaspar Dutra, que, graças a esse apoio, será eleito presidente da República. E isso poderemos falar mais na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pela história do Brasil. Fiquem em paz. Paz e bem, e até a próxima videoaula.